Muito bem, boa noite. Como vai? Vai bem? Olha, a gente está de volta. Aqui, o programa Opinião de volta mais uma vez. Enfim, não é? Sexta-feira. Hoje, a gente, nesse 22 de julho, nós vamos falar de educação mais uma vez e mais uma vez falar aqui da nossa Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT. O senhor reitor está aqui conosco professor Rodrigo Zanin, esteve aqui antes, já fizemos aí uma boa explanação naquela ocasião. E agora, uma espécie de balanço, porque o Zanin está na reta final aí, passa o bastão aí no final do ano, porque encerra-se então o mandato dele aí, a gestão dele de 4 anos, né? 4 anos ali à frente da instituição. Então, o professor Rodrigo Zanin está aqui para a gente falar de UNEMAT e você pode interagir com a gente, 99932-2529, é o WhatsApp do programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que acompanha ao programa Opinião também pela internet, muito obrigado pelo carinho da companhia, de todas as noites, não é? É muito bom saber que você está aí nos acompanhando em qualquer canto do mundo pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão por você existir na nossa vida aqui. 2 anos já, mais de 2 anos, Opinião ao vivo, todas as noites, sempre com uma entrevista interessante, importante. Como a de hoje, professor Zanin, muito bom tê-lo aqui, viu? E eu já vou perguntando, ao pedir para fazer uma espécie de balanço, sempre houve uma carência, uma demanda, muitos pedidos por ampliação de campus, né, da UNEMAT. E todo mundo gostaria de, assim, pelo menos os médios municípios, os de médio porte, almejam, né? E pedem, e suplicam. Como é que está sendo fechada a sua gestão quanto a esse quesito? Depois a gente esmiuça os demais itens. Boa noite. Boa noite, Paulo, Lorenberg, aqueles que estão nos assistindo. É sempre uma grande satisfação poder falar um pouco da nossa universidade, né? A Universidade do Estado de Mato Grosso, que a gente costuma chamar de patrimônio do povo de Mato Grosso. Bem, Paulo, quando a gente costuma falar em ampliação, em discussão de campos novos ou espaços novos da UNEMAT, eu costumo dizer que nós precisamos repensar a educação superior de forma geral, né? Hoje, se nós pensarmos na forma como vem sendo ofertado a educação superior, a gente precisa repensar isso. Então, dizer que nós vamos abrir campus naquele formato tradicional, que é abrir um campus com curso, que todo semestre nós vamos colocar 40 vagas, é um desafio muito grande. E às vezes a gente corre o risco de errar. Por que a gente corre o risco de errar? Se nós pegarmos a defasagem ou a falta de demanda que existe hoje para alunos na educação superior, esse é um grande desafio em todas as universidades brasileiras, sejam as públicas, sejam as particulares. Então, o que a gente vem fazendo, e a Universidade do Estado de Mato Grosso, eu acho que sempre consegue estar à frente do seu tempo. A gente vem discutindo cursos sob demanda, que é aquilo que nós estamos fazendo em Cuiabá, que é aquilo que nós estamos fazendo em mais de 25 municípios do Estado de Mato Grosso, para além dos 13 municípios onde nós temos campos com cursos de entrada contínua. Esses cursos costumam ser mais eficientes, esses cursos costumam atender demandas pontuais e fazer a formação daquele cidadão que precisa de educação superior. É diferente se a gente ficar esperando a abertura de um campus, né? Porque um campus demanda concurso de professor, demanda concurso de técnico, demanda orçamento para manter essa estrutura como um todo. Ao passo que se a gente discute formação sob demanda, a gente negocia com o próprio governo do estado, a gente negocia com o deputado, a gente negocia com o próprio município, a gente discute orçamentos internos para atender isso. A gente faz isso, por exemplo, na região do Médio Araguaia há muito tempo. Eu vou dar um número aqui que parece que não, mas é interessante. Nós estamos formando no Médio Araguaia agora
turmas que são chamadas parceladas, que são turmas que acontecem sob demanda. Eles acontecem uma turma de 40 alunos, né? Assim que encerra essa, a gente começa outra. Nós vamos agora, a partir desse segundo semestre, começar 24 cursos novos nesse modelo. Parcelado. Parcelado. 24 cursos novos. Que foge daquele modelo tradicionalzinho. tradicional. Só para você ter uma ideia, a gente tem lá uma turma de física que tinha 40 vagas. E aí a gente tem 37 alunos matriculados que provavelmente vão se formar professores de física lá no Médio Araguaia. Vai atender toda a demanda da região. Eu acabei de fazer uma colação de grau em Vila Rica, onde nós tínhamos 100 vagas para direito, 50 de manhã e 50 à noite, formamos 98 alunos. Desses 98 alunos, 84 já foram aprovados no exame da ordem. Então, assim, são formatos que a gente pode levar a educação superior para os lugares mais longínquos. Isso é mais em conta, isso? Sai mais em conta? É muito mais em conta, é muito mais eficiente, é muito mais tranquilo para poder garantir que exista a formação. Porque você não tem aquela amarra que você precisa ter enquanto você abre um campus, você é obrigado a concursar professor. O professor concursado precisa fazer, além do ensino, precisa fazer pesquisa, precisa fazer extensão, precisa fazer gestão. Esse é um formato que a gente pode atender estado do Mato Grosso, nos municípios, sem precisar ampliar a estrutura e o peso que a universidade tem do ponto de vista de folha de pagamento, de estrutura. Então a gente sempre negocia, e eu acho que isso faz muito sentido, principalmente num estado que tem uma densidade populacional relativamente pequena, que é o caso do Mato Grosso. Nós pensarmos no Mato Grosso, com a população de 3,2 milhões de habitantes, ela é do tamanho de uma Campinas, mais umas 2 ou 3 cidades. Então não adianta a gente olhar para o modelo da Unicamp e achar que a gente pode implantar esse modelo aqui no Mato Grosso. Entendi. Professor, a gente vai falar mais sobre essa questão dos campos aí, já, mas eu quero chamar o Lorenberg para a conversa. Reitor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou aproveitar essa resposta para desviar um pouco mais, mas está dentro do mesmo andamento da resposta que o senhor acabou de nos dar. E antes de fazer a pergunta a respeito, eu gostaria de citar um trecho da fala do senhor, de acordo com o site da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. O senhor disse naquela oportunidade: temos sempre que lutar pela autonomia universitária. E volto a dizer que ainda passamos por momentos muito duros para lutar por essa autonomia. Fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntas a respeito disso. A primeira delas, o senhor poderia comentar essa frase, entre aspas, passaremos por momentos muito duros para lutar por essa autonomia. Um comentário sobre essa. E a segunda questão, em termos de autonomia universitária, em que patamar se encontra hoje a UNEMAT? Momentos muito duros, quando o senhor falou naquela época, o senhor estava referindo a que sentido? Financeiro, de estrutura, o que era? Os dois. Tudo. Na verdade, assim, quando a gente pensa na autonomia universitária, que é o artigo 207 da Constituição, ele deixa bem claro, você tem que ter autonomia didático-científica, e é isso que as universidades podem. Eu posso abrir cursos, eu posso discutir cursos novos, eu posso ser inovador, desde que isso seja aprovado no meu conselho, e depois eu passo pela regulação. No caso das estaduais, do Conselho Estadual de Educação, no caso das federais, do Conselho Nacional de Educação. Mas eu também posso ter autonomia administrativa, que é aquela que nós podemos escolher os nossos reitores, né? Nós temos condição para escolher os nossos reitores, e autonomia financeira e patrimonial. Naquele momento eu discutia duas discussões que são bastante pertinentes, principalmente entre as estaduais. Na verdade, a ABROEM, Associação Brasileira dos Reitores, é uma associação que junta 47 universidades estaduais e municipais, que vai desde a USP até a Estadual de Roraima, passando por todas as universidades, ou seja, vários tamanhos, várias importâncias, várias dimensões. E eu tenho a oportunidade e o privilégio de ser presidente dessa associação por 2 anos. Vou entregar agora
a presidência no dia o dia 8 de setembro, mas aquela discussão era, primeiro, a financeira. Por quê? Porque as universidades estaduais, principalmente, as federais também, elas têm um problema de garantias de financiamento. Então, nós não temos um modelo de financiamento das universidades brasileiras. Né? Contrariando, por exemplo, o que acontece, ao contrário do que acontece com a educação básica, que tem o Fundeb, nós não temos isso para as universidades brasileiras. Nem nas federais, nem nas estaduais. Basta ver o que está acontecendo com as universidades federais, que cada vez que vem um contingenciamento, deixa elas mais à mercê. E no caso das estaduais, a gente depende muito de governos, né? Não do Estado, não uma política de Estado. Se o governo gosta da universidade, ele promove um avanço da universidade. Se é a prioridade dele... Se ele não gosta, ele começa a trabalhar com aquilo que talvez está na lei lá, quando existe lei. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é com relação à gestão. Né? Naquele momento nós estávamos passando por uma imposição de indicação do presidente da República, principalmente nas universidades federais, né, que não estavam sendo respeitados, a chamada discussão para eleição, porque quando você faz uma eleição e você faz uma lista tríplice, não é o caso da Unemat, eu vou falar já, nos casos das federais. E a lista tríplice é encaminhada para o governo, para o presidente historicamente sempre respeitou a vontade da maioria e nomeava o primeiro da lista tríplice. Mas sem a obrigação de fazê-lo, né? Sem a obrigação de fazer, mas historicamente é o respeito à democracia. Nesse caso, nós não estávamos mais passando por isso. Então, essa era a primeira discussão. No caso de Mato Grosso, nós temos uma autonomia didático-científica, a gente pode discutir cursos, a gente pode discutir inovação, que a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. A gente tem uma autonomia administrativa muito importante. Nós não temos lista tríplice no estado de Mato Grosso. Nós fazemos a eleição, encaminhamos para o governo e o governo respeita a decisão e nomeia o primeiro, o único que foi eleito, né, a chapa eleita. Tanto que nós fizemos a eleição agora, 1º de junho. Professora Vera... perdão por te interrompendo aí. Cuja a vitória foi da professora... Vera Maqueia. Vera Maqueia, lá de Sinop. Não, de Cáceres. De Cáceres. Professora Vera Maqueia de Cáceres. Só o povo de Cáceres que ganha esse negócio? Eu era de Sinop. Você que é de Sinop. Eu que sou de Sinop. Sou de Sinop. Não, porque eu estou confundindo aqui. É verdade, é verdade. Eu confundi porque... Eu lembro que tinha uma história de Sinop. Na verdade, o professor aqui, que é de Sinop, e a Vera Maqueia é de Cáceres. Agora Exatamente. Sim, fazemos justiça. Professora Vera Maqueia, do campus de Cáceres, e como vice, professor Alexandre Porto, que é do campus de Barra do Bugas. Então foram eleitos, a gente vai encaminhar, o governador não vai discutir, vai fazer a nomeação desses novos candidatos. Então, esse é o aspecto da autonomia. A gente tem problema financeiro? A gente tem problema financeiro como todas as universidades, que é a garantia do financiamento. A gente não tem um modelo de financiamento no Brasil, mas a gente tem também a execução orçamentária garantida de forma autônoma, assim. Tanto que é uma das coisas que a gente vai colocar aqui, do ponto de vista de administrativo, a gente avançou muito com a nossa autonomia. A gente não tem essa necessidade de ficar pedindo para o governo, por assim, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, eu posso fazer isso. Não, eu tenho meu orçamento, que obviamente passa por um PTA, passa por uma lei de ordinária. Pela Assembleia Legislativa. Tudo. A partir daí, eu tenho a minha autonomia, né? E o repasse mensal para a universidade poder tocar as suas ações. Aquela questão de 2,5 da receita líquida já foi liquidada, né? Aquilo ali, infelizmente, o STF decidiu que a gente não tenha mais esse direito, né? Já falamos isso na última visita que eu estive aqui. É um equívoco do STF, mas a gente agora precisa garantir uma discussão nacional. E essa faz parte também das minhas ações junto à Abroem, discutir nacionalmente qual é a política de financiamento da educação superior. Então, eu vou retomar esse assunto anterior, é evidente, né? Óbvio que se retomar é anterior, mas esse especial, esse que o Lorenberg, esse que é a sua resposta aqui da eleição. Houve uma eleição agora, a Vera Maqueia, professora lá de Cáceres, já é, né? Mas ela vai assumir agora no final do ano. Ela assume no final do ano ou no início do próximo ano? A posse vai ser no dia, provavelmente, 13 de dezembro, mas ela assume pro efetivamente o exercício a partir de 1º de janeiro. Não temos a lista tríplice, como o senhor disse aí. Nunca aconteceu também, que eu saiba, de aqui nesses 44 anos. 4 anos, anteontem. Anteontem fez aniversário do Demate, hein? 44 anos.
e não se tem notícia de que algum governador rejeitou aquele resultado da votação da eleição interna da Unemate, né? Teve já? Não. Então, mas eu quero saber assim, ao pé da letra, um governador pode se posicionar contra? Ó, tudo bem que a Vera, hipoteticamente falando, viu, gente? Tudo bem que esse nome aqui foi eleito e tudo, mas eu não concordo, eu acho que tem que... Enfim, por um motivo ou outro, ele pode alegar. Aquele cara que não gosta, por exemplo, nem colocamos aqui, não é muito fã do ensino superior, pelo Estado, ele pode se opor e pode mudar isso? Não. Pela lei da formação da universidade, pela criação da universidade, né? A lei que cria a universidade, a lei que aprova o estatuto da universidade, ele não tem direito, é a autonomia, garantida primeiro no artigo 207 da Constituição Brasileira, depois garantido pela lei de formação da universidade. A universidade tem essa autonomia, né? Autonomia administrativa, né, didático-científica e financeira e patrimonial. Pois é, e existe uma choradeira, no melhor sentido da palavra, todos os anos, entra reitor, sai reitor, quanto a essa questão, essa realidade financeira da Unemate, não é? Que precisa de atender a uma demanda, mas o cobertor é curto. Quando, por exemplo, no fim do ano, onde se discute, no segundo semestre para o fim do ano, se discute a lei orçamentária, não se senta com a categoria, com a reitoria, para se definir, colocar à mesa o planejamento, por exemplo, para que no ano que vai chegar as coisas estejam melhores. Por exemplo, aconteceu isso em 2021 e nesse ano de 2022 estamos colhendo, o senhor que está encerrando o seu mandato, o senhor está colhendo frutos de algum avanço nesse sentido orçamentário que tenha sido discutido na mesa, ó, para 22, eu quero isso, nós precisamos de mexer com Cuiabá, queremos ampliar mais não sei a conta. Enfim, teve isso? Se teve, como, sim. Onde, aponte para a gente em 2 minutos, que eu tenho que ir para o intervalo comercial, em 2 minutos aí, o que foi positivo nesse aspecto? A gente não pode negar que esse é um governo do Estado, vem avançando com investimento, vem avançando com programas mais MT, vem avançando com as condições de financiamento do Estado. Aconteceu também com a universidade. Né? A gente também não pode negar que existe uma lei de teto de gastos, a emenda 85, aprovada em 2016, que implica em todos os órgãos de Estado, inclusive com a universidade. Então, manutenção e custeio da universidade é arrochado? É difícil? Mas a gente consegue avançar no investimento. Então, a gente sentou com o governador, sentou com a equipe de planejamento, a gente fez aquilo que nós tínhamos que fazer para os investimentos da universidade, que era possível fazer, e a gente vem avançando. Depois eu posso até falar, nós temos hoje na universidade mais de 60 obras acontecendo. Vamos falar sobre elas. Entendeu? Então nós temos, assim, condições de dar conta no investimento. Abertura de curso é manutenção e custeio. Manutenção e custeio está arrochado no estado todo. Então aí você tem uma dificuldade, porque quando você pensa em abrir um curso, você tem que pensar na folha de pagamento. E a folha de pagamento ela não é agora. Eu tenho que fazer concurso, essa folha de pagamento é por 30 anos. E é a maior fatia, né? É a maior fatia. 75% do orçamento, 75% não, já beiramos os 80% do orçamento da universidade é com folha de pagamento. E tem que ser. Afinal, a finalidade é essa, finalística, né? Não tem que ser diferente. Perfeito. Já vamos falar sobre as obras aí, né? Já que o cobertor é curto, já que 80% são comprometidos aí com o pessoal, né, com gasto com o pessoal, e aí para investir propriamente. Já a gente aborda mais sobre isso com o reitor da Unemate, que é o professor Rodrigo Zanin, lá de Sinop. Morei muito tempo em Sinop, viu? Morei lá. Grande município. Agora que está grande literalmente, né? Está um cidadão, no sentido amplo da palavra, não cidadão, cidade grande. A opinião dá um tempinho só e volta já, não sai daí. Ok, a gente já está de volta, é isso aí, ó, opinião rapidão, não é? Após o intervalo comercial, nós estamos de volta aqui ao vivo e em cores, com hoje o entrevistado é o reitor da Unemate, o professor Zanin, ele que é o reitor que está aí preparando para deixar o cargo, né? Porque já teve eleição e no final do ano aí, lá para dezembro, tem a posse da professora Vera Maqueia, que foi eleita e será
né, então empossada a partir de então e para o próximo período aí lá no comando da UNEMAT. O Opinião vai abrir agora espaço para as notícias do Gazeta Digital, Lorenberg. E o Lorenberg perdeu um colega hoje, no sentido, perdão, do eufemismo, né? E que também era meu colega, né? Um imortal da Academia de Letras. A Academia Mato Grossense, a gente já vai falar sobre isso. Aqui, acompanhe comigo aí as notícias da Covid, que você acompanha agora na tela aí, ó. Os dados da Covid, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Os dados divulgados no painel Covid-19 nesta sexta-feira mostram que Mato Grosso notificou 6 mortes, 2.130 novos contágios pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados do painel são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde. Com a última mudança, Mato Grosso passou a contabilizar 15.122 mortes. Além disso, atualmente o Estado contabiliza 809.644 novos contágios, dos quais em 779.460 casos as pessoas se recuperaram do vírus. Há ainda 14.350 pessoas em isolamento domiciliar, além de 409 pessoas que estão internadas. Neste cenário, a taxa de ocupação das chamadas UTIs é de 69,66%. Olha, o pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil, o ex-governador Júlio Campos, ele acredita que o senador Carlos Fávaro, do PSD, irá recuar da proposta de disputar o governo do estado e permanecer no palanque do governador Mauro Mendes, do União Brasil, para a sua reeleição. De acordo com ele, Fávaro teve uma conversa preliminar com Mendes na última quinta-feira, dia 21, teria sinalizado se manter no grupo. Abre aspas, seu nome foi lembrado pela frente de esquerda para liderar então a chapa de governador, mas ele já optou de continuar senador e até mesmo a possibilidade de vir somar conosco, porque as bases do PSD de Mato Grosso, os candidatos a deputado estadual e também federal do partido, 90%, querem ficar ao lado da reeleição do governador Mauro Mendes, fecha aspas, disse Júlio Campos. Também rebateu aí os argumentos de que o deputado federal Neri Geller, do PP, estaria traindo o grupo para disputar o Senado no palanque de Lula, do PT, e Alckmin, do PSB, aqui no estado de Mato Grosso. O poeta imortal da Academia Mato Grossense de Letras, o Avelino Tavares, 96 anos, morreu na quinta-feira, dia 21, após não resistir às complicações causadas pela Covid-19. De tradicional família cuiabana, o poeta também era jornalista e trabalhou nos principais veículos de comunicação, sendo eles Estado de Mato Grosso, Diário de Cuiabá, Jornal O Dia, o Correio da Imprensa, a Gazeta e também Folha do Estado. Também foi assessor de imprensa da Câmara Municipal de Cuiabá e também autor de obras, por exemplo, como A Janela do Tempo. Nas redes sociais, amigos prestaram centenas de homenagens ao jornalista que teve grande atuação e importantes momentos da capital. O Brasil perde uma grande luz. O universo se iluminará com o brilho de Avelino. Até breve, meu amigo, fecha aspas, diz uma das mensagens aí à família do seu Avelino. Então, nossas condolências aqui, nossos sentimentos, viu? Tem também uma outra notícia aqui,
Olha só, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, suspendeu aí parcialmente os efeitos da cassação do ex-deputado e ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, que agora está liberado para disputar as eleições de outubro. Cunha teve o mandato cassado pelo plenário da Casa em 2016 sob a acusação de ter mentido na CPI da Petrobras ao afirmar que não possuía contas no exterior. A decisão previa que o ex-deputado ficasse inelegível até 2027. Olha, entra aí no Gazeta Digital, www.gazeta Digital, tem mais informações sobre essa questão do Cunha, outras informações com relação a essas que a gente leu aqui, não é? Que você acompanhou conosco, e mais, economia, esportes, cultura. Lorenberg, tem muito assunto para comentar aqui nesses que a gente leu aqui, mas eu queria que você fizesse aí uma menção ao seu Avelino e depois eu quero falar também de política, mas vamos falar do seu Avelino primeiro. Uma grande perda, não é chover no molhado de falar isso, mas você teve contato com ele assim? Como é que é? Chegou a ter no passado? Não, muito. Ele entrou na academia depois de mim. Portanto, nós tivemos um contato muito grande. Aliás, uma figura humana espetacular, simplesmente espetacular. Recentemente, há uns 3 ou 4 anos, que ele foi se ausentando por conta da idade, por conta também de doenças, porque ele era muito doente. E por conta também da falta de mobilidade. 90 e tantos anos, Ele né? morreu com 96 anos, eu estou falando com uma pessoa de 90 anos, 92 anos, doente, ele não era uma pessoa saudável, mas era uma figura humana espetacular, um poeta de mão cheia. A academia perde, Mato Grosso perde e perde muito com a ausência do Avelino Tavares. Aliás, é o segundo representante da academia que veio a falecer exatamente neste ano. O primeiro, recentemente, foi o Tertuliano Amarília, que foi um poeta também extraordinário, trabalhou exclusivo no governo. Eu sei. O Tertuliano foi Covid também, não? Não, o Tertuliano não. Mas Covid acho que foi o primeiro caso na academia. Na academia é o primeiro caso. É o primeiro caso, sim. Deixa eu só pincelar aqui a história do Fávaro, rapaz, do Júlio Campos. O Júlio Campos, ele dá pitaco em tudo também, né? Ele deve ter essa informação privilegiada aí de que houve uma conversa do Fávaro com o Mauro Mendes e que o Fávaro teria declinado da história de disputar, né? Se é que ele decidiu isso, eu acho que ele mesmo que jogou para a galera para ver o que ia dar. Mas o que você acha disso tudo? Não, veja, o Carlos Fávaro, em nenhum momento, oficialmente, ele disse que seria candidato ao governo do Estado. Mas não desmentiu também, colocaram o nome dele lá. Eu lembro que teve lá no Jornal do Meio-Dia e falou assim, tá aí, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa ele entra, mas ele não oficializou que ele seria candidato. Isso significa dizer que ele não vai voltar atrás, porque ele não deu nenhum passo adiante. Agora, por outro lado, e aí talvez o ex-governador tenha razão, do Carlos Fávaro voltar para apoiar o governador na reeleição, isso pode acontecer. Em política tudo pode acontecer, nada é impossível. Por mais difícil que seja, nada é impossível. Até porque o trabalho maior do Carlos Fávaro nesta campanha é exatamente a favor da eleição ao Senado do Nerigueli. Aliás, os dois são parceiros. O Nerigueli e o PP ajudaram muito na eleição do Carlos Fávaro para o Senado. E agora está devolvendo o favor. Então tá, e olha, começaram os eventos que vão definir tudo, as convenções, né, dos partidos, e segunda já tem mais tem várias na semana que vem. Vamos estar atentos aqui para bem informar você também sobre as convenções que vão definir o cenário propriamente desse 2022, o pleito que acontece em outubro. O senhor reitor da Unemate está conosco aqui, o professor
o professor Rodrigo Zanin, que no primeiro bloco falou bastante aí da questão orçamentária. Eu queria que, a propósito, o senhor até mencionou a questão das obras, como é que está isso hoje? Como é que está o cenário de obras? O que o senhor tem encaminhado? O que vai ficar encaminhado? Obras de infraestrutura propriamente. O senhor tem um briefing disso aí? Tem sim, tem sim. Eu acho que a gente, quando sentou com o governador e com a equipe de planejamento do Estado, a gente definiu que nós não teríamos um orçamento infinito, mas teríamos um orçamento responsável dentro do orçamento da universidade, 400 milhões. A gente ter aproximadamente 30 milhões para investir é um valor que realmente faz diferença. Então nós decidimos fazer investimento naquilo que nós já vínhamos planejando. A universidade tem um planejamento estratégico participativo de 10 anos, então cada campus, cada estrutura tem as suas definições daquilo que precisa acontecer. Então hoje nós temos reformas grandes acontecendo em quase todos os campi, né? Então, por exemplo, pegar Cáceres, Barra do Bugas, Tangará, Pontes de Lacerda, todos os campos têm algumas reformas. Nós estamos reformando a parte elétrica de todos os campos, nós estamos trocando os telhados daqueles que precisam, nós estamos trabalhando com um projeto de segurança, que é de SPDA, né? Segurança, Previsão e Proteção de Descargas Elétricas e Incêndio, que é uma necessidade que a universidade tem há mais de 10 anos. Nós temos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal do Trabalho para poder resolver essa situação. Então, a gente, só nesses projetos, nós estamos investindo mais de 7 milhões de reais para que todos os campi da Unemat tenham condição de segurança, tenham condições que possam dar conta da nossa comunidade acadêmica. Só um adendo aí, a segurança é privada? A segurança da universidade é privada, ela é contratada, é terceirizada, né? Não poderia ser com parceria já que nós temos aqui, evidente que falta efetivo na nossa Polícia Militar, por exemplo, mas não poderia ter um acordo ali para que houvesse maior redução de gastos? Poderia ter, mas aí você vai ter uma dificuldade de garantir com que a segurança pública também fizesse a segurança. Na verdade, a segurança nossa é patrimonial, né? São postos de guarda de patrimônio, na verdade. Então, a gente precisa terceirizar isso. A gente também está investindo em cabeamento estruturado em todos os campi. A gente vem discutindo uma grande reforma no campus de Cáceres, que precisava, o primeiro campus. Nós estamos trabalhando para fazer aquisição da área de Tangará da Serra, que é uma área que a gente aloca por mais de 20 anos. Então, assim, a gente investiu em um projeto de logística com compra de vans para todos os campi, com aquisição de 4 ônibus que serão regionalizados. A gente investiu mais de 2 milhões de reais em kits de ensino para os nossos cursos de graduação. Então, assim, a universidade fez um investimento de grande monta. A gente talvez não tenha um investimento dessa ordem na história da Unemat, e tudo isso foi planejado, tudo isso aconteceu não com a vontade do reitor, da vice-reitora ou dos diretores de campus. Isso está elencado como prioridade no nosso planejamento, que só não aconteceu antes porque nós não tínhamos orçamento. Então, a partir do momento que a gente tem o orçamento, a gente vai assumindo e reorganizando a estrutura da universidade. Porenberg? Eu quero aproveitar parte da resposta anterior. Você falava da gestão participativa, do orçamento participativo, e aí eu vou tocar exatamente no ponto gestão participativa. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito da importância dessa gestão participativa ou não. Tá, eu tinha até colocado aqui como um balanço da gestão, e começa com a seguinte item para falar do nosso balanço. Eu acho que é respeitar a gestão democrática da universidade. A universidade tem uma característica muito interessante. As grandes decisões da universidade não são tomadas pelo reitor ou vice-reitor ou pelos pró-reitores. Ela é tomada nos seus conselhos universitários. Então, às vezes, existem demandas que precisam ser trabalhadas e precisam ser discutidas no conselho universitário. O que é o conselho universitário? É uma representação de cada um dos campi em cada segmento da universidade, respeitando o LDB, que é 70-30, né? Mas com representação dos vários segmentos e dos vários campi da universidade. Então, uma das coisas que eu coloco como grande atuação que nós tivemos, não que os outros não tivessem, mas a gente vem dando continuidade a um processo, é respeitar a gestão democrática.
ou seja, as decisões devem ser tomadas nos conselhos. A própria composição da nossa equipe de gestão, ela é uma composição que nós chamamos de integradora. Por que é integradora? Porque pela primeira vez na história da universidade, a gente consegue ter uma grande representação dos campi na gestão central da universidade. Ou seja, os nossos pró-reitores, a maioria deles vem de outros campi para compor a gestão. O que tem uma dificuldade, porque a gestão central existe dentro de uma história, dentro de uma experiência. E é diferente de você fazer a gestão de um campus. Mas a representatividade que esses gestores trazem foi muito importante para a gente poder reconhecer, para a gente poder integrar ainda mais a nossa universidade. E é absorvido aquilo que é fruto, que é extraído dessa participativa que fala, né? Da gestão, do orçamento participativo, da gestão que tem a participação. O que se extrai dessa participação é colocado em prática? Sim, por exemplo, a decisão desses investimentos da ordem de 30 milhões que estão acontecendo esse ano, né? Eles não foram decisão só da gestão. Eles têm uma discussão de um orçamento, de um planejamento estratégico participativo que foi construído ao longo dos campos, tiveram 2 anos de discussão. A gente elencou quais seriam as ações que a universidade teria que fazer do ponto de vista estruturante. Quais seriam? A gente precisa dar conta de cabeamento estruturado, a gente precisa dar conta de segurança, a gente precisa trocar telhado, a gente precisa fazer reforma elétrica, a gente precisa reformar, melhorar os nossos espaços. Por exemplo, uma opção que nós fizemos foi de construir o mínimo possível, e sim reformar e remodelar os nossos espaços. Isso tudo foi discutido com todo mundo. Aí, quando vem o recurso, a gente pega aquilo que está elencado e que está priorizado. E que não era muita coisa também. 30 milhões, pensa que é muito, dá para fazer muito, mas... Não é tanto dinheiro assim. Para construir, aí é complicado. Mas para reformar, dá para fazer bastante coisa. Para construir é mais complicado. Vamos voltar a falar sobre essa questão orçamentária da Unemat após o intervalo comercial. Não sai daí, é um instante só. Pois bem, estamos de volta. Esse aqui é o último bloco da entrevista com Rodrigo Zanin, reitor da Unemat. E neste último bloco aqui, ô reitor, eu estava aqui fazendo, rapaz, uma continha de padeiro, de Marcelo Padeiro. Eu estava fazendo aqui uma continha básica. Qual é exatamente o orçamento anual da Unemat? Esse ano nós vamos fechar com aproximadamente 480 quase meio bi. Meio bi, né? Desses aí, tem a parte que vai para o pessoal, né? Mais ou menos uns 400 milhões. Foi de pagamento. Isso. Sobra uma quantia aí você sobra mais ou menos uns 50 e poucos milhões para manutenção e custeio, que esse é um problema, esse é apertado mesmo. Porque você tem teto de gasto. E mais uns 20 e poucos milhões para investimento. Por que eu fiz essa continha aqui, né? E estou entrando nesse assunto? Porque se é curto cobertor, aí vou politizar um pouco a conversa aqui. Nós temos aqui agora, virando realidade, né? Já é realidade, a nossa Unemat, Cuiabá, tanto se fala, né? E tudo mais. E aí não é só para a questão de Cuiabá, mas para todos os campos. E não estou falando nem de campos novos campos, né? O trabalho dos parlamentares tem sido visto, porque ele pode acontecer com emendas diretas, direcionadas a melhorias, enfim, para tudo, né? Dependendo da quantia, dá para fazer muitas coisas com recursos que possam vir das emendas. Elas apareceram? Apareceram. Por exemplo, Cuiabá. Então, deixa eu botar o dedo na ferida aqui. Cuiabá, aqui, que precisa, parece que só tem 3 cursos, né? 3 cursos hoje. Então. Mas são 4 turmas, um curso tem 2 turmas. Mas a gente gostaria de ter um leque bem maior. Aqui, tem emendas, ou elas não são assim, carimbadas assim, ou elas caem lá e pulveriza para todo mundo. Porque assim, muita gente pede voto aqui, ganha voto aqui, se elege com os cuiabanos, e aqui precisa de ampliar e não tem. Aí eu pergunto, os parlamentares, tanto aqui do Estado como da Assembleia Legislativa, como da Câmara Federal e o Senado também, tem participado, tem marcado presença? Tem. Hoje nós podemos dizer que os nossos parlamentares olham a Unemat como, eu costumo dizer que é um vetor de transformação social, né? A gente consegue hoje fazer diferença também
com emendas parlamentares. Então nós temos emendas parlamentares para o campus de Rondonópolis, ou para o campus avançado. Rondonópolis tem uma estrutura que a gente chama de campus avançado, porque ainda não está constituído da forma como precisaria. Nós temos emendas parlamentares para Cuiabá. Cuiabá tem. Cuiabá. Os 4 cursos que acontecem em Cuiabá é uma emenda parlamentar. Né? É uma emenda parlamentar de quem? Vamos falar se é uma emenda parlamentar, porque se é uma O coisa... problema é que se eu falar, eu tenho que falar de todos, né? Não, mas senão seria injusto se eu não falasse de todos. Se o senhor falar de todos, se o senhor citar o nome de todos, são 13, são 11, entre senadores e deputados. Não, mas os senadores e os deputados federais fazem eles têm, nós temos a condição do Estado é uma condição interessante, então o que acontece? Os deputados federais e senadores normalmente estão fazendo emendas para o Estado, para alguma ação do Estado, e o Estado refaz esse orçamento para a Universidade do Estado do Mato Grosso. Sim. É o caso, por exemplo, de uma emenda parlamentar para Juara, né, que nós vamos abrir um curso de agronomia lá. Agora nós temos uma discussão para abrir mais 2 cursos a partir do ano que vem também em Juara. Nós temos emenda parlamentar para cursos em Rondonópolis, nós temos para cursos em Cuiabá. Nós temos discussão de emendas parlamentares, e essa eu também preciso deixar que não vem carimbada. O deputado chamou a gente e falou assim, olha, eu quero colocar R$1.300.000 na Universidade do Estado do Mato Grosso, mas vocês vão me falar qual a política que vocês precisam. E a gente sentou com ele e falou Isso é bom assim, para vocês? É ótimo, porque assim a gente não vem com a faca no pescoço. Eu já assim, penso ao contrário, eu já penso assim, não, se você der esse dinheiro aqui, seu reitor, tá vendo esse dinheiro aqui, esses 5 milhões aqui, ou esses 10, quanto você... Isso aqui eu quero para Cuiabá, não, isso aqui eu quero para Rondonópolis, isso aqui eu quero para Juara. Porque não, aí mas vamos pensar assim, ó, esse aqui, ó, você pegou o deputado e falou o seguinte, o que você precisa? Ele poderia chegar e falar, eu quero abrir um curso. Só curso. Não, eu quero o seguinte, eu falei, olha, deputado, a gente precisa de uma ajuda para poder fazer assistência estudantil. A gente precisa investir nos nossos alunos. A gente precisa equipar os alunos. Ele falou, não, então tá bom. A gente precisa fazer, a gente precisa discutir com os nossos alunos para poder fazer centros de língua. Então falou, então eu vou bancar centros de língua. Ele definiu o que vai fazer. Respeitam as prioridades do... mas sentou com a gente para discutir. Não estou falando que está certo ou errado. Cada deputado não, tem faz sentido. Cada deputado tem a sua forma de agir, cada sua forma de base. Ele pode pulverizar o recurso na base ou pode colocar no centralizado. Exatamente isso que aconteceu. Então, assim, hoje nós temos deputados que fazem emendas para ajudar na aquisição de espaço de Tangará. O espaço de Tangará, você tem vários deputados federais que colocaram o recurso. Nós temos a reforma do campus de Cáceres, é uma emenda parlamentar com a contrapartida do Estado. Então, assim, nós temos muitas ações que os nossos deputados estão fazendo. Campus de Barra do Bugres. O senador pegou e colocou o recurso lá para construir uma quadra, para construir, para aquisição. Sim, não, então, entendi. Assim, se hoje eu fosse falar, eu teria que falar de quase todo mundo. E aí eu acho que seria e nós não temos programa injusto para falar de todo mundo. E né? não temos programa para estudo também, não. Eu achei que fosse assim que... Mas dá para falar quem que não colocou? Quem que não colocou, não? Não pode falar, não dá para falar todo mundo, falar quem que não colocou. Você não vai falar nome, mas tem alguém que não colocou? Só tem federal que não gosta do debate, mas turma. Assim, os senadores todos colocaram, três senadores colocaram, os deputados federais praticamente todos colocaram. Teve 2 que não colocaram. 6 comparecem. Tem 2 federais aí que não colocaram. Que não colocaram. Ó, fica atento. Ó, ano de eleição. Fique esperto. Tô ligado. Então vamos sair um pouquinho fora, mas nem tanto. Do jeito que o senhor quiser. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, muito rapidamente, sobre inovação de qualidade acadêmica. O que o senhor pensa sobre isso? Houve avanço nisso dentro da Unemat? Tá, eu ia também colocar aqui, ó, entre, por exemplo, nos vários assuntos, as várias pró-reitorias nossas, a de graduação, nós podemos dizer que a universidade começou um processo de inovação. O que é começar um processo de inovação? Nós reformulamos todos os nossos cursos, a gente criou um processo chamado creditação da extensão. O que é isso? Os alunos serão obrigados a fazer extensão como carga horária dos seus cursos. Por que isso é importante? Porque é você aproximar a universidade da sociedade. É você desenvolver ações que façam sentido para a sociedade. Né? A universidade deixar de ser aquela muralha isolada, detentora do conhecimento. Não, esse conhecimento não faz sentido se você não levar ele para a sociedade. E é nesse processo que a gente vem trabalhando com a inovação.
Outra coisa que eu acho que foi fundamental para nós e permitiu, inclusive, com que a gente ficasse apenas 2 meses e meio parados na pandemia, foi que a gente reestruturou todos os nossos cursos e os nossos sistemas acadêmicos. A gente implantou um novo sistema acadêmico, a gente integrou todas as nossas modalidades de ensino, indígena, educação à distância, essa educação parcelada que é formado, os cursos de entrada contínua, para que os alunos possam cursar disciplinas em outros lugares, possam cursar disciplinas, às vezes, no formato EAD que são oferecidas. E tudo isso vai fazer parte do seu currículo. Então, assim, criar um novo modelo de formação. Eu acho que os nossos alunos precisam ser formados. E a educação superior brasileira precisa pensar em qual profissional ela vai criar. Nós estamos muito atrasados. Os nossos profissionais passam, às vezes, 5 anos dentro da universidade e desses 5 anos, o que ele vai aproveitar depois de 5 anos? Quantas mudanças nós estamos vendo na sociedade? Então, se eu segurar um aluno 5 anos aqui, será que o que eu estou ensinando para ele hoje vai fazer sentido daqui a 5 anos? Será que ele vai aproveitar tudo isso daqui a 5 anos? A pandemia acelerou o processo de forma, assim, muito grande. E a gente é preciso repensar a educação superior, a gente é preciso repensar a formação dos nossos alunos. Professor, eu imagino, e aí a pergunta nasce dessa minha imaginação aqui, rapaz. Imagino que para definir os cursos de determinada cidade, de determinado município, há que se fazer um estudo da vocação, né? O estudo vocacional daquela região, daquela cidade, daquele município e tudo mais, né? Imagino que seja isso. Que critérios são usados para fazer essa escolha, que tipo de pesquisa, enfim. Por exemplo, lá no norte, por exemplo, lá a gente sabe que a agronomia, devido à soja, devido à produção agrícola, mas aqui na cidade de Cuiabá, onde acabamos de falar que tem 3 cursos apenas. Tá, vamos lá. A ideia é pensar no profissional que a região precisa. Por exemplo, o Médio Araguaia teve alguns cursos que é vontade do município, da região, que é curso de direito, né? Se eu for pensar hoje, para todo mundo quer fazer ou medicina, que a gente não tem condição. Ou direito. Ou direito ou agronomia. Talvez engenharia civil. Né? Aí a pergunta que eu sempre costumo fazer para o prefeito, eu sempre costumo fazer para o grupo que está fazendo é o seguinte: tá, mas para que você quer formar esse profissional? Não é porque você tem vontade, você tem que entender qual a necessidade de formar esse profissional, qual a região, como ele vai atuar na região. Então, no Médio Araguaia, a gente tem turmas hoje de licenciatura, porque precisa formar professor também. A gente tem turmas da área de agrárias, zootecnia, a gente mudou a região de Vila Rica com curso de zootecnia, que a gente abriu lá uma turma especial. A gente abre agronomia, porque é óbvio que regiões agrárias precisam formar o agrônomo, né? Só para você ter uma ideia, a Unemat já formou mais de 3.500 profissionais da área de agronomia. Então imagina Mato Grosso sem todos esses profissionais formados. Mas aí não é bairrismo não, mas eu queria que falasse um pouco de Cuiabá. Tem algum mapeamento de Cuiabá? Vou falar de Cuiabá e vou falar de uma necessidade que o governo coloca para nós. O governo do estado hoje tem uma necessidade muito grande da área de tecnologia da informação. Boa. Desenvolvedor, computação, tudo mais. E diante disso, a gente já está sentado, a gente já montou um modelo e a gente quer fazer uma ação que nós vamos apresentar para o governador e para a Casa Civil. Ainda na sua gestão? Agora, no final do mês, nós vamos apresentar um modelo. Boa. No final do mês, agora não, final de agosto, desculpa. Nós vamos apresentar para o governador e para a Casa Civil um modelo para fazer uma formação em massa de profissionais da área de tecnologia. Não vai ser uma turma única, mas uma quantidade que possa criar. Né? E uma outra coisa que a gente vem discutindo bastante, embora as pessoas às vezes fiquem olhando com o olho meio, não muito... Meio torto. Olho torto. Que eu preciso formar, por exemplo, um cientista da computação, que demora 4 ou 5 anos para se formar, ou eu posso formar um tecnólogo não de nível médio, tecnólogo de nível superior. Sim. Que com 2 anos e meio, esse profissional já está trabalhando. Então, qual é a necessidade que o governo tem? Ele pode esperar 5 anos de formação ou ele precisa de 2 anos e meio? Eu tenho certeza que ele vai precisar de 2 anos e meio. Porque com 2 anos e meio, com 1 ano e meio de curso, os cursos que nós montamos aqui, os profissionais já estão preparados, já estão atuando, já estão sendo estagiários, qualificados, né? Já estão trabalhando, mesmo antes de formar. Então, com 2 anos e meio, a gente cria uma massa crítica muito grande, não só para Cuiabá, mas para toda a Baixada e para vários municípios do estado.
com uma formação em massa para atender uma necessidade que é do governo do Estado. Lorenberg, a última sua. Mas, continuando dessas respostas todas, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito da interação da Unemat com a sociedade. 1 minuto e meio. Tá. Eu acho que quando a gente promove a acreditação da extensão, que é obrigação do aluno para se formar, fazer extensão, a gente está fazendo isso. Isso não é só acreditação de cursinho, não. Isso é acreditação de venda de serviço, de oferta de trabalho de prolabore, para aquilo que, na verdade, às vezes a universidade precisa, é colocar o aluno fazendo estágio remunerado ou não remunerado. Ou seja, a universidade hoje não consegue mais sobreviver isolada. Ou a universidade entra de vez no formato da tríplice hélice, que é a relação universidade, governo e sociedade, iniciativa privada, ou a gente não vai dar conta daquilo que a sociedade precisa. Então a gente precisa e a gente vai trabalhar nesse sentido. Tanto que uma das coisas que eu estou ajudando, começando a pensar, é como é que a gente vai avançar o parque tecnológico. Como é que a gente vai avançar a relação da sociedade com as universidades, do governo do Estado com as universidades. Ok, olha só, não temos mais tempo, temos que encerrar o programa, o último programa desta semana. Uma ótima sexta-feira para você que esteve conosco aqui. Eu agradecer demais aqui, parabéns pelo trabalho que o senhor desempenhou, que a gente foi testemunha. Está desempenhando, que não acabou ainda, né? Não, mas mais um tempo, tem mais uma boa caminhada aí, mas olha, muito obrigado por ter vindo aqui. E esse espaço continuará sempre à disposição para a nossa Unemat. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que falar da nossa universidade, falar do patrimônio do povo de Mato Grosso é fundamental. Sempre que a população possa conhecer e possa saber o que está acontecendo com a nossa universidade, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo Zanin, professor Rodrigo Zanin, de Sinop, aqui conosco. Ele é o atual reitor da nossa Unemat. A Vera Maqueia assume aí, logo em dezembro, para o próximo período aí à frente da nossa Unemat. Boa sorte para ela, viu? Ela vai vir aqui também, a gente vai convidar para ela vir aqui falar também da Unemat. Lorenberg, segunda-feira a gente se encontra, não é? Até segunda-feira. Segunda-feira com Francisco Lopes, que é o procurador do Estado, né? Procurador-Geral do Estado, aqui ao vivo conosco, Francisco Lopes. Não perca, às 7h30 da noite. Um bom fim de semana para você, saudável, produtivo e abençoado por Deus acima de tudo. Fica bem, fica com Deus também.